Olá, meu nome é Marinês, eu sou aluna do terceiro ano C do turno da noite do Colégio da Polícia Militar do Paraná. Venho por meio desse vídeo apresentar o trabalho de filosofia proposto pelo professor Ademir Pinelli Mendes, embasado no livro O Princípio da Responsabilidade, de Hans Jonas. O mapa conceitual não está na ordem dos capítulos do livro, mas eu fiz uma ideia geral e no topo da hierarquia desse mapa eu coloquei o homem, porque todos os tópicos que o autor cita nesse livro, ética, responsabilidade e moralidade, giram em torno da ação do homem. O homem, ele deve ter ética no que diz respeito ao relacionamento direto, ou seja, o relacionamento entre ele mesmo, os demais e toda a vida existente ao seu redor. O homem não muda sua essência. Ele viola a natureza em busca da civilização, com o advento das cidades, que do homem é a maior obra. Nas cidades deve imperar a moralidade e a inteligência. A natureza deve ser uma responsabilidade do humano. A alteração dela gerou a ecologia. Sua manutenção gera um interesse moral. Agora eu vou lá para o outro lado do mapa, que continua falando do homem, e depois eu explico um pouco mais sobre a ação. Sua habilidade, a técnica do homem, é eticamente neutra, pois é por necessidade, não por progresso. Ou seja, o homem começou a ter as suas habilidades por necessidade, por fome, por frio, enfim. Ela também é eticamente neutra, pois não altera a essência do objeto. O homem não é capaz de evitar a morte, que o homem prolonga pela inconstância de seu fado. O homem, com sua curiosidade, expandiu mais a tecnologia, tornando os conhecimentos existentes perante a natureza quase impotentes. Logo, o saber deve ter a mesma magnitude da dimensão causal do agir, requerindo novamente a ética, que deve instruir o autocontrole e não deve ser egoísta. Ou seja, não deve ser somente do homem para o homem, mas sim com toda a vida presente aqui na Terra. A sua existência tornou-se objeto de dever. Para tanto, o homem deve conservar um mundo físico. A vida do homem é pequena diante da natureza, e na natureza, nela é útil a inteligência e a inventividade. A natureza é efêmera perante as vidas aqui existentes. O homem molda as circunstâncias conforme a necessidade, que foi dito aqui anteriormente sobre a sua essência. Agora, indo para a ação executada pelo homem. O agir do homem, ele evidencia-se na sua ação, que por sua vez foi invadida pela produzir, e essa deve ser invadida pela moralidade, ou seja, aquele agir do homem com a intenção de progredir, de produzir, ele deve ser invadida pela moralidade. O homem deve ter uma moral, uma ética, para poder agir de tal forma que não prejudique nada e nem a si mesmo. A ação não pode ser julgada no futuro, se for bem intencionada. É algo que o autor frisa bastante, que deve ser feito o presente, deve dar ênfase no tempo presente. A ação deve ser um exercício geral da comunidade. Logo, é melhor sacrificar o presente em prol do futuro. Ou seja, não deve ser só um homem que deve fazer isso, o exercício deve ser geral, também incluindo o Estado. Entre as ações que o homem pode tomar, ele pode escolher entre o presente em prol do futuro, que seria o mais certo, porque até mesmo você não pode decidir o destino das gerações futuras. A continuação interminável na mediocridade, que é você não ligar para suas ações e as consequências que elas podem ter. O fim pessoal e da humanidade, que é você não ligar para os seus atos e consequências e acabar regredindo um pouco mais, estragando um pouquinho mais o planeta. Porém, o autor fala que nós não temos o direito de decidir o destino do futuro, que, como resultado do agir presente, pode se prever pela religião, que é você
ver seus atos não pensando no presente, mas sim no futuro, que você deve agir de tal modo que você vá para, entre aspas, para o céu. A ética, hoje, deve ser usada principalmente com responsabilidade. Por quê? Nós temos muita tecnologia hoje em dia, e essa tecnologia nos faz refletir um pouco sobre os nossos avanços e o que esses avanços podem trazer como consequência para nós. Dois exemplos que o autor cita é a responsabilidade nos avanços da biologia celular, que pode retardar o envelhecimento, gerando um dilema sobre vida e morte. Grande parte dos homens, o desejo da imortalidade. Só que o oposto da imortalidade seria você não ter mais nascimentos. A responsabilidade no controle sobre o corpo, que é como se você transformasse pessoas em, abre aspas novamente, robôs. Você controlar o agir das pessoas. A ética, para obtê-la, não é necessário conhecimento, pois a bondade é inerente ao homem, ou seja, uma pessoa não precisa ser bem instruída para ser bondosa, ética, ter moral. A ética evidencia-se no presente, como já foi citado antes, e a ética impõe-se devido ao progresso uma noção de responsabilidade, que foi o que eu disse desde o início, que devido ao nosso progresso, a gente tem que ter um pouco mais de cautela sobre as nossas ações, sobre o que fazemos e suas consequências. A ação, cujo julgamento consciente deveria ser essencial, ou seja, você não deve fazer por medo de ir para o inferno. E essa, como eu disse antes, deve ser uma obrigação principalmente do Estado. Bom, aqui termina a apresentação desse mapa conceitual sobre o livro. Disponibilizarei esse mapa no grupo de filosofia do 3º ano do Colégio da Polícia Militar do Paraná. E